noite a todos os irmãos que se encontram na nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e aqueles que estão nos acompanhando na live pelas redes sociais. Tinha um recadinho aqui para eu dar, mas eu acho que ficou muito bom. Mas eu mais ou menos sei de qual é. Convidamos a todos, aqueles que têm curiosidades sobre a doutrina espírita, sobre a vida após a morte, sobre diversos itens que o Espiritismo trata, para que façam parte do nosso grupo de estudos. Nós temos na casa o nosso ESD, que é o Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, quem estiver interessado, pode fazer as inscrições na nossa biblioteca, nas noites de terça e de quinta, e quem está assistindo de segunda e de quinta, as aulas são na terça, e quem está assistindo pelas lives, pelas redes sociais, também pode entrar em contato nas nossas redes sociais, que serão encaminhados para fazerem as suas inscrições. O tema da nossa exposição de hoje é denominado a verdadeira propriedade. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9. Esse item começa falando o seguinte: o homem não possui de seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra aqui chegando e o que deixa partindo, usufrui durante a sua estada. Mas como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo, e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é do uso do seu corpo, tudo o que é do uso de sua alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva. O que ninguém tem o poder de tirar, o que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico em sua partida do que era em sua chegada. Então, aqui fala o que é a verdadeira propriedade, o que é realmente de nossa posse: o conhecimento adquirido, a inteligência e as nossas qualidades morais. Então vamos pensar, meus irmãos, o que a gente pode levar daqui dessa existência? Somente aquilo que cabe dentro do nosso corpo, nada que é externo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que nós vamos fazer uma viagem para o Polo Norte, um lugar bastante frio. Nós vamos arrumar a nossa bagagem, o que nós podemos levar para lá, que nos será útil nesse novo ambiente. E aí, arrumando a nossa mala para ir para o Polo Norte, faz menos 40 graus, obviamente nós vamos levar o chinelo de dedo, uma bermuda, uma camisetinha cavada, um biquíni de repente, para dar um mergulho em algum lago que não esteja tão congelado. Será que tudo isso que nós colocarmos na nossa bagagem vai nos ser útil nesse ambiente ao qual nós estamos indo? Não. O inverso também é proporcional. Vamos a um deserto, por exemplo, que as temperaturas chegam a passar dos 40 graus. Nós vamos levar uma bota de borracha, umas luvas, uma touca, um casaco de lã, uma manta? Acho que não também, porque lá todas essas coisas não nos serão úteis. E assim acontece quando nós desencarnamos. Nós acumulamos e colocamos na nossa bagagem muitas coisas que nós não levaremos, que não nos serão úteis na nossa próxima jornada espiritual. E o que nos será útil, então? Até o fim da minha exposição nós já vamos ter procurado: conhecimento, a inteligência e as nossas qualidades morais. A inteligência. A inteligência, não só a inteligência
do intelecto, mas também a nossa inteligência emocional, a forma ao qual nós reagimos, a forma a qual nós enfrentamos os nossos problemas. Isso também é inteligência. Claro que fazer o uso da inteligência do nosso intelecto para criarmos coisas boas também é válido. Nosso conhecimento. O que os nossos pais nos diziam quando insistiam para que nós estudássemos? E o que os pais deles diziam para eles e os pais dos pais deles? Nós crescemos, eu acredito que quase todos nós aqui crescemos ouvindo essa frase: estuda, porque o conhecimento ninguém te tira. Então, é algo que nós vamos levar conosco. Inteligência, conhecimento. E as qualidades morais? É a nossa essência, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós acumulamos durante a nossa jornada terrena, é a nossa evolução, a nossa reforma íntima. É isso que nós vamos levar daqui, meus irmãos, e nada mais. Então nós temos que fazer bom uso desses 3 itens, porque eles vão nos acompanhar por toda a eternidade. Então quer dizer que nós também não podemos desfrutar dos bens terrenos. Podemos e devemos, mas com inteligência. Os bens que nós recebemos, eles são nos dados, ou melhor, emprestados, para nós compartilharmos. Às vezes, a abundância e a riqueza nada mais é que um teste, para vermos se não somos avarentos, se não somos egoístas, se não somos apegados. Então, nós podemos sim fazer uso dos bens materiais que aqui nós recebemos, mas o bom uso desses bens. Tudo nos é emprestado, e nós temos que devolver depois. Quando nós falamos em bens materiais, que nós fazemos bom uso, quer dizer que nós também, como nós não vamos levar esses bens materiais, nós temos que gastar tudo. Então, muitas vezes a gente pensa em acumular para deixar para os nossos filhos. E esse pensamento do acumular para deixar para os nossos filhos muitas vezes é a ruína. Quantas e quantas famílias se desmancham por causa da herança? Quantas brigas, quantos irmãos que eram harmônicos e viviam numa convivência saudável e que se tornam inimigos após o falecimento dos pais por brigar pela herança? Então, às vezes a gente acumula muita coisa material, muito bem material, com a intenção de deixar para os nossos filhos, porque vai ser uma dádiva e acaba se transformando em castigo. Então, tudo nos é dado, tudo nos é emprestado, e ao mesmo tempo que nos é emprestado, nos pode ser tirado. Nós vemos aí muitas pessoas que foram de família abonada, que receberam uma herança, ou alguém que ganha na loteria e que finda sua vida na pobreza. Então nós temos que saber que os bens materiais, eles nos são emprestados, e se nós não fizermos bom uso deles, eles também podem nos ser tirados. E o que nós levamos então daqui? Conhecimento, inteligência e as qualidades morais. Por isso que a gente não deve viver tão apegado aos bens materiais. Nós devemos sim cuidar daquilo que temos, fazer o bom uso, mas não deixar que seja o direcionador das nossas vidas. Usufruir com sabedoria, com bom grado, mas com consciência que nada nos pertence. Como eu disse anteriormente, então, nos é emprestado para que nós possamos usufruir. E por que nós não cuidamos muitas vezes do que nos é emprestado? O nosso corpo,
físico, ele é necessário para a nossa vida. E ele nos é emprestado. Quando nós partimos, nós aqui o deixamos. E por que muitas vezes a gente não cuida dele? Vocês já perceberam, falando em emprestar, que muitas vezes a gente tem mais cuidado com o que é dos outros do que com o que é nosso? Às vezes a gente pega algo emprestado do vizinho e Deus o livre alguém tocar. Não toca, não quer isso aí. É do vizinho, peguei emprestado, tem que devolver. A gente tem um zelo enorme pelo que a gente quer emprestado dos outros e não tem um zelo com o que nós estamos fazendo uso nessa vida, que também nos é emprestado. Nosso corpo físico é um bom exemplo disso. Então, se nada nos pertence, meus irmãos, não vale a pena vivermos tão apegados. Tudo na vida nos é emprestado e só levaremos aquilo que cabe dentro de nós, que é conhecimento, inteligência e qualidades morais. Eu disse que vocês iam decorar até o momento de eu terminar a exposição, quase todo mundo decorou. E para encerrar então essa minha breve fala, eu gostaria de deixar uma frase para vocês, e ela resume tudo o que eu disse aqui nessa minha breve exposição. É uma frase que eu levo para a vida, eu não encontrei o autor, mas não é minha, mas que eu levo para a minha vida, que diz o seguinte, e que vocês vão perceber que resume muito bem tudo que eu falei. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada de bens materiais. E mesmo assim, no intervalo em que nascemos e em que morremos, vou repetir, nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada de bens materiais. E mesmo assim, no intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e aquilo que não levaremos. Muito obrigado, então, a todos. Vamos nos concentrar para recebermos o nosso passe espiritual. Levando, então, nosso pensamento a Deus, pedimos aos espíritos trabalhadores dessa casa que possam, então, aplicar o passe dos nossos irmãos que aqui vieram em busca de auxílio, com uma palavra amiga, de trocar as suas energias, que possamos, então, receber da espiritualidade todo esse amor, todo esse afeto, e esse afago, esse acalanto que nos faz, a cada instante, nos sentimos um pouco melhores do que estávamos quando chegamos. Pedimos a Deus misericordioso que nos abençoe com a sua luz, com a sua energia do bem, e que possamos levar para os nossos lares tudo o que aqui recebemos. Graças a Deus, Pai, e que assim seja.